Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar cantando ou cantar orando. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. E quero ser mudado. E quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa. Quero tirar a capa E te olhar nos olhos. e te olhar nos olhos Para perder o medo. para perder o medo De me entregar completo. de me entregar completo. Quero ser restaurado. Quero ser restaurado Por tu amor e graça. por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Eu vou descer à casa do oleiro. Cante orando. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Outra vez. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Quero tirar. Quero. Tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. É verdade, meu Pai. Eu sei que muitos descem à casa do oleiro para se consertar, se desfazerem, deixarem de ser o que são, morrerem para si mesmo e para o mundo, para que então o Senhor, como oleiro, venha fazer dos mesmos um novo vaso, um vaso impecável, perfeito, para que então o teu Espírito venha enchê-lo e fazer dele, meu Pai, instrumento da tua vontade.
Então nós te pedimos, Espírito Santo, venha iluminar o entendimento do teu povo, para que ele compreenda perfeitamente qual é a tua vontade. A tua vontade sempre é perfeita para cada um de nós, mas nem sempre temos crido para nos entregarmos de corpo, alma e espírito em tuas mãos, para que o Senhor venha fazer tudo de novo, fazer a nossa vida uma vida nova. Às vezes ficamos tentando resolver os nossos próprios problemas, confiando nas pessoas, confiando nos médicos, confiando na ciência, confiando no dinheiro, confiando na saúde, confiando nisso, naquilo e naquilo outro. Mas, quando se trata de uma alma perdida, quem pode restaurá-la? Quem pode salvá-la? Só o Senhor, meu Pai. O Senhor disse: minhas são todas as almas. Todas as almas. Então eu peço que o Senhor fale com todas as almas que participam desta reunião, seja em casa, num presídio, num hospital, clínica, onde quer que haja alguém, mesmo no trabalho, que participa dessa transmissão, venha ser restaurado, ou melhor, venha ser mudado, não restaurado, emendado, não. Tem que ser quebrado e ser colocado novamente no fogo para derreter e então ser moldado de acordo com a tua vontade. Eu peço em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas têm assistido, participado das nossas reuniões em busca de bênçãos, de favores do Senhor. Nunca estão preocupadas em fazer o que te agrada, em fazer a tua vontade. Elas querem fazer a vontade delas. É claro que existem aqueles, não são muitos, mas há aqueles que querem fazer a tua vontade, meu Pai. São aquelas pessoas sinceras, são aquelas pessoas que tiraram a capa da hipocrisia e se entregaram e se entregam com todas as suas forças, de todo o seu coração. Então, meu Senhor, eu peço, haja salvação nesta casa, haja salvação, libertação, cura na vida daqueles que participarem dessa reunião. E o teu nome, meu Senhor, seja santificado na vida de todos nós, para que o teu reino venha se espalhar por toda a terra, para que em toda a terra seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome assento, por favor. Se você tem a Bíblia, apesar de que nós vamos colocar os textos sagrados aqui no vídeo, mas é bom sempre você ler a Bíblia e meditar nela. Porque quando você lê a Bíblia é uma coisa, quando você vê no vídeo é outra coisa. Quando você vê na Bíblia, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você vê no áudio assim, você acompanha a reunião, a minha fala, mas não tem aquela abrangência total da palavra de Deus. A Bíblia fala, muito interessante isso, você já deve ter lido esse texto aqui várias vezes, mas passou assim, amansando.
Passou de largo. Tá bom. Aqui diz assim, Mateus 3. E naqueles dias, apareceu João o Batista. Então, naqueles dias, está se referindo aos dias em que Jesus estava na terra. Jesus já havia nascido. Ele era mais novo do que João Batista. João Batista, então, apareceu pregando no deserto da Judéia. João Batista. Quem é João Batista? O que está profetizado a respeito de João Batista? João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Amém? Preparar o caminho para Jesus andar, para poder entrar, viver nas pessoas. Não é preparar o caminho de terra, não. Tirar o mato, as pedras. Não, não é isso, não. Veio preparar o caminho para que Jesus viesse entrar e reinar na vida das pessoas. Então, preste atenção que é muito bacana, muito bonita essa história. Diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E eu vejo hoje o deserto da Judéia. O deserto da Judéia, qualquer lugar desse mundo que você for, é um deserto da Judéia. É um deserto. São poucos os que estão se salvando. Poucos estão sendo livres, estão recebendo Jesus. Poucos. Nós vemos deserto, miséria, fome, guerras, ódio, vingança, ressentimentos, mágoas, em tudo que não presta. É o que nós vivemos nesse mundo. E era um deserto. É um deserto. É ou não é? Pensa comigo. Aonde é que neste mundo você vai encontrar paz? Aonde? Onde é que você vai encontrar uma tranquilidade, respeito, amor? Aonde? 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 Ou na igreja, ou na sua casa. Mais ninguém, mais lugar nenhum. Sim ou não? É verdade ou não é? Ou você, quando você está na igreja, você está pensando em Deus, então você sente um ambiente bom, saudável, limpo, respeitoso, não é? E na sua casa? Bem, eu não sei da sua casa, mas na minha casa, nós temos paz. O mesmo ambiente daqui existe na minha casa, na minha família. Que é o que tinha e tem que acontecer. Se eu sou de Deus, onde quer que nós vivamos, então ali tem que haver paz. Ou não é? Sim ou não? Tá certo? Concorda comigo? Então, João Batista apareceu no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Próximo. E realmente estava próximo. Por que estava próximo? Porque ele estava preparando o povo para vir Jesus, entrar na vida desse povo. Amém? Entendeu?
Ele estava preparando, pregando, ensinando, orientando, como nós temos feito aqui. Aqueles que pregam o Evangelho, não só na Igreja Universal, qualquer local deste mundo, aqueles que pregam o Evangelho estão preparando o caminho para Jesus entrar. Então, a preparação para Jesus entrar na vida de uma pessoa era a mensagem de João Batista. O que era? Arrependei-vos. Então, o caminho para Jesus entrar em você, em outras palavras, o caminho para o Espírito Santo descer sobre você, primeiro é o quê? Arrependimento. Arrependimento. E ele, o Espírito Santo, só pode descer, que é o Jesus, é o Espírito de Jesus, só pode descer sobre uma pessoa quando ela está arrependida. O que é arrependido? O que é o arrependimento? Arrependimento não é um sentimento de pesar, simplesmente. Não é como aconteceu com Judas. Ele teve remorso depois que traiu Jesus. Remorso. Remorso não é arrependimento. Arrependimento é você ouve a palavra da verdade. Você então se convence que você está na mentira, no engano, vivendo uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Você ouve a palavra de Deus e eu não faço isso, eu só faço ao contrário. Você reconhece que tem vivido uma vida contrária à palavra de Deus. Você reconhece. Uma vez que você reconhece, você confessa a Deus: ó, meu Deus, eu sou esse vaso de barro, já estou quebrado. É o que nós cantamos ainda há pouco. Sou um vaso que estou quebrado, mas eu estou disposto ou disposta que o Senhor venha quebrar de uma vez, começar de novo, do zero, na minha vida. Eu estou aqui para entregar a minha vida. Eu estou aqui para entregar este vaso quebrado para ti. Veja bem, você não está, ou não se convence de que você precisa de salvação, de libertação, de cura, de bênçãos celestiais. Não, você se convence dos pecados. Por exemplo, uma pessoa chega aqui e diz: ó, bispo, minha vida está toda ruim, quebrada, eu estou em débito, eu estou no chão, no lixo. Então me ajuda aí, faz uma oração. Aí o bispo ora por você e tal. Você se sente bem. Houve arrependimento? Não, não houve. O que houve foi uma expressão de pesar pela sua própria vida, e quer mudar a sua vida, quer resolver os seus problemas. Então, Jesus viria depois para entrar na vida daqueles que ouviam a palavra de João Batista, que ouviam que eles tinham que se arrepender, e esse pessoal começou a chegar a João Batista para se batizar nas águas. O que é o batismo nas águas? Diz o texto, no versículo 6, aliás, versículo 5 diz: e então ia ter com ele, com João Batista, Jerusalém, quer dizer, toda a cidade de Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Toda aquela gente dali, todo o povão ali, que se arrependera, estava ali para ser batizado nas águas. E eram por ele batizados no rio Jordão. O quê?
confessando os seus pecados. Olha só que bacana. Que mensagem. Aqui está a razão do porquê muitas pessoas são enganadas. São enganadas pelas bênçãos que recebem. Elas recebem bênçãos, milagres extraordinários, curas extraordinárias, libertação de maus espíritos. Recebem bênçãos. Muitas pessoas recebem bênçãos. E pensam assim, poxa, Deus ouviu a minha oração. De fato, Ele ouviu a sua oração, Ele atendeu o seu pedido. Mas, o que você fez com essas bênçãos? O que aquela pessoa fez com a bênção? Graças a Deus. Então ela fala para outras pessoas, olha, eu fui na Igreja Universal, lá fui curada, aconteceu isso, isso é bom. Ela vem na igreja, ela começa a ser fiel na igreja, é dizimista, é ofertante, por livre e espontânea vontade, e ela fica na igreja. Aí quando pergunta para ela, já recebeu o Espírito Santo? Já. É mesmo? Recebi. Só que ela pensa, ela associa as curas, as bênçãos, com o batismo no Espírito Santo. Ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O batismo com o Espírito Santo é a entrada de Jesus dentro da pessoa. A cura das suas enfermidades, a libertação, os milagres, são curas exteriores, são bênçãos exteriores. Mas a bênção maior, a bênção eterna, é quando Jesus entra dentro da pessoa, que é o batismo com o Espírito Santo. Compreendeu? Sim ou não? Mas esse batismo com o Espírito Santo depende do batismo nas águas, que foi o que João Batista fazia, batizando-nos nas águas. E acrescenta-se a palavra aí, eram por ele batizados no Rio Jordão. O quê? Confessando os seus pecados. Você já imaginou? Eu posso imaginar, na minha imaginação, voltar ao passado e ver João Batista batizando as pessoas que vinham, olha, eu fiz isso, eu adulterei, eu roubei, eu fiz aquilo, olha, e confessando, e todo mundo vendo, todo mundo confessando os seus pecados. E conforme confessava, tudo, João Batista batizava. João Batista batizava. Então, aquelas pessoas batizadas por João Batista, que antes tinham confessado os seus pecados, elas estavam preparadas para receberem Jesus. O caminho de Jesus na vida dessas pessoas estava preparado. Entendeu? Sim ou não? Está claro para você? Sim ou não? Então, o que acontecia? E tem acontecido muito. Muitas pessoas vinham, mas não eram sinceras. Confessavam os pecadinhos à toa. Pecados, mas não, aqueles pecados feios não confessavam. Porque tinham vergonha, não queriam se expor. E confessavam, então, algumas coisas. Aí diz o texto sagrado que muitos deles, diz aqui no versículo 7, e vendo João, muitos dos fariseus e dos saduceus, eram religiosos, saduceus, eram linhas de pensamentos quase semelhantes, mas tinham algumas diferenças de judaísmo. Então, vendo eles, os fariseus e saduceus, que vinham ao seu batismo,
Então, diz o texto aqui, seguinte, João dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou da ira futura? Quem vos induziu? Obviamente foi o diabo. O diabo vai lá, todo mundo está indo, vai você também. Fala lá algumas coisas, alguns pecadinhos que você cometeu, mas não fala tudo. Você não vai se expor, né? Você vai se expor? Não, então fala só algumas coisinhas. E as pessoas iam e faziam isso. Só que João Batista, cheio do Espírito Santo, João Batista identificava essa gente que era hipócrita. Mas essa gente hipócrita existe hoje, em todos os lugares, em todas as igrejas, inclusive aqui dentro da igreja, em todas as igrejas. Existem muitas pessoas hipócritas. Muitas pessoas, pastores, esposas de pastores, bispos, obreiras, obreiros, pessoas da igreja, oficiais, são assim. Muitos são. Não todos, claro. A maioria não é, mas existem, com certeza, no meio, aqueles que são fingidamente cristãos e carregam uma capa falsa de cristão. E você tem que tomar cuidado. Cuidado com você mesmo, especialmente consigo mesmo. Porque você tem que pautar a sua vida sobre a palavra da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E se você vê, porque essas pessoas fingidas que estão por aí, membros também, pessoas até dizimistas, até ofertantes, são pessoas aparentemente sinceras, boas, caridosas, mas dentro de si tem pecados não confessados. Estão vivendo em pecados e continuam vivendo sem ninguém saber. Aí, o que acontece? O diabo sabe que essas pessoas são fingidas, ele conhece. Ou não conhece? Então, o diabo, na hora que essas pessoas fingidas estão a buscar o Espírito Santo, o diabo vem e faz pensar que é o Espírito Santo. Faz elas até falar em línguas. Fui batizada, aleluia, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E ficam na igreja durante muito tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas o interior dessas pessoas cada vez mais murcho. Murcho? Maracujá de gaveta. Você entende melhor. Dentro de si não tem paz. Mas quando vem na igreja, estufam o peito e andam como se estivessem cheias do Espírito Santo. Entendeu? Mas elas ficam dentro das igrejas durante 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas chega um dia que o demônio se revela. E aí manifesta feio. Manifesta feio. E aí a pessoa fica assustada. Como é que pode? Eu estou na igreja há 50 anos. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Como é que pode acontecer isso? Ela foi batizada nas águas, mas os pecados não ficaram nas águas, continuaram dentro dela. Ela entrou uma pecadora seca, saiu uma pecadora molhada. E eu estou a falar com vocês isso, para vocês pensarem, avaliarem a própria vida de vocês. Porque não é possível que uma pessoa de Deus, que tenha o Espírito Santo, não tenha paz. A paz
a paz de espírito, a paz de consciência, a paz dentro de você é um sinal vivo de Deus dentro de você. Não é possível que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e não tenha paz. Tem uma dor de cabeça que não passa nunca. Às vezes não é nem problema neurológico, mas é um problema espiritual. É uma pessoa, por exemplo, não consegue largar o vício do cigarro, por exemplo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu gosto do cigarro, quer dizer. Está entendendo? Está a entender? Está claro para você? Ou não está? Então, essas pessoas, esses fariseus, saduceus que batizavam, João Batista logo apontou o dedo: vocês, raça de víboras, fingidos, hipócritas, saiam daqui. Imagine se a gente fosse falar assim com a pessoa que vai batizar cheia de pecado. A gente ia apanhar aqui, não é? Ora, não falamos isso porque não sabemos também. Não somos adivinhos, nem temos essa luz assim para adivinhar. Mas eu sei que muitas pessoas, pelo comportamento, pela maneira dela ser, seja em casa, no trabalho, na escola, onde quer que ela vá, ela é uma pessoa que carrega o problema dentro de si, ela não tem paz. O seu olhar, o seu semblante é caído, é triste, como peixe morto. Você já viu, você conhece bem, português conhece bem o olho do peixe, sim ou não? Quando o peixe é morto há algum tempo, sabe que o peixe é isso aí, já morreu há muito tempo. Quando não é assim? Pois bem, minha amiga, meu amigo, veja só para ilustrar esse assunto. O sujeito veio para o pastor da Igreja Universal, e falou com ele: bispo, pastor, eu quero me batizar. Aí o pastor perguntou: o senhor está preparado para o batismo? Estou preparado? Sim, claro. Se eu vim é porque eu estou preparado. O senhor é casado? Não. O senhor tem namorada? Tenho. Então, o senhor entendeu? O senhor tem relação sexual com ela? Claro, claro. Como não? Então, Senhor, como é que o senhor quer se batizar se o senhor está vivendo no pecado? O senhor tem que deixar o pecado. Não, bicho. Desculpa, não quero batizar mais não. Bem, pelo menos foi sincero, né? Foi verdadeiro, né? Mas é isso que acontece. Há pessoas que não assumem a vida errada que estão a viver, mas estão sendo batizados. E há pessoas que batizam 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, está pronto para batizar, mas não está pronto para abandonar a vida errada. Então, essas pessoas que se enganam a si mesmas, que são batizadas nas águas, elas, mais tarde, o diabo vem, o demônio, o espírito enganador, baixa nelas e fica na vida delas, e elas ficam com a vida desgraçada, estragada dentro da igreja, maus testemunhos dentro das igrejas. Por quê? Porque elas se enganaram para serem batizadas nas águas. E não valeu, é claro, o batismo nas águas não vale nada, se a pessoa vai sem se arrepender. Então, porque elas enganaram o pastor, elas são enganadoras, e o diabo, essa aí é minha, está aqui, está na minha mão, porque engana.
e fica na igreja anos. Às vezes se tornam até pastores, porque estão ali na igreja fiéis. Só que aqui dentro está podre. Isso é o que tem acontecido muito. E talvez essa seja a razão porque você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por que você não recebeu o Espírito Santo? Porque você não se arrependeu primeiro. Primeiro, antes do batismo nas águas, tem que haver o arrependimento. Por isso, o batismo nas águas é chamado o batismo de arrependimento. Batismo do arrependimento. Batismo de arrependimento. Quer dizer, o batismo é o sepultamento do pecado, da carne. É sepultamento do passado da pessoa. Ela confessou os seus pecados, despejou diante do altar os seus pecados, confessou, ela está limpa. Agora sim, já está limpa, então agora vamos enterrar o seu corpo. O corpo do pecado, o corpo, a carne que aspira o pecado, que gosta do pecado. Então, esse corpo tem que ser sepultado, tem que ser morto, para o mundo, para si mesmo, para todos. Uma vez que é sepultada essa criatura nas águas, ao se levantar das águas, ela tem o direito de receber o Espírito Santo. Ela tem o direito, é justiça de Deus batizá-la com o Espírito Santo. É justiça, é justo isso. A pessoa não precisa nem pedir, ela recebe naturalmente, porque ela foi sincera, transparente. Então a vida com Deus, minha amiga e meu caro amigo, depende dessa pureza de espírito, de sinceridade. Porque Deus é espírito, Ele sabe todas as coisas. Como é que uma pessoa pode querer esconder dentro de si coisas erradas? Ele sabe, e o diabo também sabe. O diabo sabe quem é de Deus, o diabo sabe quem não é de Deus. Porque quem não é de Deus é do diabo. E quem é de Deus, o diabo não toca. É o que está escrito. Quem é de Deus e acabou. Não tem olho grande, não tem inveja, não tem macumba, não tem nada nesse mundo pode abalar aquela criatura ou destruí-la. Por quê? Porque ela é de Deus, ela é de Deus. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aquele que é de Deus vence o mundo, vence a si mesmo, vence a carne. Por quê? Porque já morreu, já foi sepultado, não vive mais. Por exemplo, agora, eu posso falar com vocês. Isso. Eu já morri. Você está olhando para mim, você está vendo uma coisa que já acabou, não existe mais. Já morri por esse mundo. Eu já morri. E quem é de Deus, já morreu para o mundo, mas está vivo para Deus. Amém? Não fica assustado não, pessoal. Quando eu falo assim, muitas pessoas... Para Deus, a morte é separação. Quando Deus falou para Eva, para Adão, olha, não toque naquela fruta, porque o dia que tocar, você vai morrer. Morrer quer dizer, vai ser separada de mim. Eu vou me separar de você, você vai ficar sozinho. Então, quando uma pessoa vive no pecado, ela vive separada de Deus. Por isso que a vida dela é arruinada. Tudo que faz dá para trás. Pode ganhar dinheiro, pode ter tudo nesse mundo. Pode ter o mundo aos seus pés. Mas ela está perdida. Ela está perdida. Por quê? Porque ela não foi e não tem sido a pessoa de Deus. Ela não tem tido o Espírito de Deus dentro dela. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, quem recebe Jesus de verdade, o Espírito Santo desce e faz daquela criatura uma nova pessoa. Ela está viva para Deus,
Mas, para o mundo, ela está morta. O mundo é fanática. Esse pessoal aí é tudo fanatismo. Senhor, não. Então é odiada, às vezes, até pelos próprios parentes, não é verdade? Perseguida. É ou não é? Por quê? Porque ela já morreu, ela está separada para Deus e acabou. Ela morreu para o mundo, mas está viva para Deus. Enquanto que aqueles que estão vivos para o mundo, estão mortos para Deus, separados de Deus. Entendeu? Quando a pessoa é de Deus, ela não precisa de sorte. Ela não depende de sorte. Eu tenho falado, eu tenho professado, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não preciso de sorte. Eu não preciso de sorte. De jeito nenhum. Eu preciso sim ser perseverante em andar de acordo com a palavra do meu Pai, do meu Deus. Ser perseverante na obediência à sua palavra. Se eu estiver dentro da palavra dele, eu já morri para o mundo e o diabo não me toca. Quem já morreu, né? Sim ou não? Quem já morreu para o mundo não vive no pecado. Mas quem não morreu para o mundo, continua carne, continua no mundo, continua no pecado. Então, é isso que significa o batismo nas águas. Ninguém pode receber o Espírito de Deus, a presença de Deus, sem antes ter se arrependido. Tem que haver arrependimento. Mas há, claro, pessoas que estão, por exemplo, à beira da morte e que se arrependem na hora da morte. Deus perdoa. Não são batizadas nas águas, nem batizadas com o Espírito Santo, mas na última hora, elas, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Sinceramente, elas recebem o perdão, elas são salvas. Como aconteceu com o ladrão na cruz, que em princípio, os dois praguejavam contra Jesus, mas com o decorrer do tempo, um deles viu que Jesus não era culpado, Jesus era o Salvador. Então ele na última hora clamou: Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Você fica com sono quando eu falo assim? Bom, se você ficar com sono é porque vai fazer o quê? Mas se você está atento a essas palavras, palavras de Deus. João Batista, quando você lê aqui que João Batista veio para quê? Preparar o caminho do Senhor Jesus. E o que João Batista pregava? Arrependimento. O que nós estamos falando aqui? Arrependimento. Se você se arrepender, então o caminho está preparado para você receber Jesus, obviamente receber o Espírito Santo. Mas se você estiver dormindo, ou cansado, enjoado, enfim, nada vai acontecer. Você veio aqui e perdeu seu tempo. Essa é a realidade, meus caros. Essa é a pura realidade. Porque, repito, as pessoas iam até João Batista, toda a Judéia, Jerusalém, circunvizinhança, o povo ia em massa, e confessando os seus pecados, quer dizer, reconhecendo os seus pecados, eram batizadas por João Batista. Aquelas pessoas viriam receber depois o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Ele não cometeu pecado, ele não tinha pecado nenhum, não tinha nada para confessar, mas ele foi ser batizado para cumprir a justiça. João Batista disse para ele: mas Senhor,
Eu é que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor que vem a mim? E Jesus disse, deixa para nós cumprirmos a justiça, toda a justiça. Então, Jesus batizou, ele cumpriu toda a justiça. Ele fez, como homem, como Deus homem, ele cumpriu toda a justiça. E é isso que tem que acontecer. Se você quer receber o Espírito Santo, você tem lutado, orado, clamado, jejuado, feito sacrifício, como é o caso da fogueira santa, de justiça. Se você quer justiça, primeiro você tem que ser justa. Justa, sobretudo, com Deus. Oh, meu Deus, eu estou aqui pecado. Eu tenho vivido no pecado. Eu tenho errado, eu tenho falhado, mas eu quero me consertar contigo. Se você fizer isso, então você pode ter certeza. Aí você aceita o Senhor Jesus, é batizado nas águas com o batismo nas águas, com a imersão, que é um tipo, um símbolo do sepultamento, e quando você se levanta dali, tem o direito de receber o Espírito Santo. Amém? Se você é uma dessas pessoas que diz, bispo, o Espírito Santo tocou em mim, e eu estou aqui pronto para confessar, largar minha vida errada, abandonar os meus pecados, enfim, eu quero, sobretudo, eu quero que o Senhor Jesus desça sobre mim. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Mas para isso, repito, tem que haver sincero arrependimento. Não é vir aqui na frente, como muitas pessoas fazem, vamos na frente, aí volta, não acontece nada. Vem e volta, vem e volta. Quantas vezes você veio aqui na frente e voltou e não aconteceu nada? Quantas vezes você veio na igreja, recebeu a mesma oração e nada aconteceu? Por quê? Porque não houve arrependimento, você segura alguma coisa, você guarda dentro de si, talvez seja mágoa. Você tem mágoa de alguém, você não quer abrir mão do perdão, você não quer perdoar. Como que você não quer perdoar? Se você quer, você precisa do perdão de Deus. Se você quer o perdão de Deus, você tem que estar pronto para perdoar. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Como é que você pode querer cobrar de Deus uma coisa que você mesmo não faz? Isso é injustiça. E por causa dessa injustiça, fica você vindo e voltando, a sua vida não desenvolve, você não sai do que é, você fica rodando em círculo, não sai daí. Por quê? Porque você não quis perdoar. E há pessoas que carregam uma mágoa há muitos anos e não querem perdoar. Por quê? Porque não abrem mão, então não recebe perdão. E se não recebe perdão, pode estar na igreja, pode ficar na igreja, pode viver dentro da igreja, pode dormir na igreja. Não vai acontecer nada. Vai continuar a mesma coisa. Então, se você é uma dessas pessoas, bispo, eu sinto que realmente o Espírito Santo me convence dos meus pecados. Eu tenho tantos erros, tantos pecados, meu Deus do céu. E eu não confessei, eu não falei com Deus, eu não abri o meu coração ainda para Ele. E se você quiser, vem aqui na frente, o altar é para isso. É para receber as pessoas feridas, cansadas, doentes, quebradas, mas arrependidas sobre todos os aspectos. Esse é o preço para se receber o perdão de Deus. Olha, preste atenção. Não fique esperando alguém vir na frente para você vir. Se tiver de você vir sozinho, vem sozinho. A vida é só sua. Não fica aí com vergonha, não. Imagine, naqueles dias, as pessoas vinham e confessavam os seus pecados, expunham os seus pecados, e todo mundo ouvia. Mas elas se humilhavam, estavam se humilhando diante de Deus, e Deus viu a sinceridade delas. E Deus, obviamente, perdoa e faz enchê-las do Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eis as pessoas que o Senhor trouxe aqui no altar. Elas vieram não porque eu as convenci. Não, meu Senhor. A palavra é tua, portanto, a tua palavra é que tem que convencê-las. E quando a pessoa é convencida de verdade, com sinceridade, ela assume a sua fé, ela assume que realmente precisa de salvação, que ela realmente está perdida nos seus delitos e pecados, que ela realmente tem estado em falta contigo, ela tem vivido em injustiça. E como pode uma pessoa vivendo em injustiça querer cobrar de ti a justiça? Meu Pai, desça sobre elas agora e faça lavar as suas almas no sangue do nosso Senhor Jesus, para que então o Espírito do nosso Senhor Jesus possa adentrar nelas, para que então elas possam servir como testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus. Ó, meu Pai, ouvi cada uma delas. Fale com Deus, confesse agora, amiga e amigo, e faça a sua parte diante de Deus. Enquanto você fala com Deus, confessa os seus pecados, etc. Vamos orar cantando, cantar orando. Vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer